É, filho, a gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a perder se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado. Ah, pai, o aplicativo Agro Brasil veio para resolver isso. Olha aqui. Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira para poder negociar melhor. Legal. Informação de pecuarista para pecuarista. Isso, e assim todos se ajudam. Muito bom. Baixe agora o app Agro Brasil. Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui no Notícias Agrícolas. Nesse horário, você já sabe, é o momento em que a gente dedica aí a entender o mercado do boi, entender a precificação e principalmente os futuros dos preços da arroba e do mercado como um todo. Nosso convidado hoje é o Tiago Bernardino de Carvalho. O Tiago é pesquisador lá do CPEA, está de olho nesse mercado, está de olho no custo, na evolução da demanda, na evolução da oferta e tem muita coisa legal aqui para a gente discutir nesse momento. É um momento importante de ser analisado, né, Tiago? Afinal de contas, a gente tem aí uma condição de sustentação de preços da arroba, pelo menos em São Paulo a gente tem visto isso, um aumento de custo de produção sendo verificado já e uma tentativa do mercado futuro aí de resgatar aquele produtor que ainda não se decidiu pelo confinamento, principalmente aquele que não é profissional do setor. Vamos analisar todos esses cenários possíveis aí, entender o que vem por aí, e eu começo te perguntando, logicamente, do atual momento. O que esperar dos preços do boi gordo e são patamares que vieram para ficar, Tiago, na sua opinião, já há algum tempo no estado de São Paulo está nesse patamar dos R$319, R$320, né? Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado, Alexander, toda a equipe Notícias Agrícolas, todo mundo que também está acompanhando, da cadeia. Então fica um abraço aqui, mais uma vez estando junto aqui com vocês. Você colocou bastante ponto importante aí, né, Alexander, para a gente analisar, até entender um pouquinho essa sustentação. E ficou nas últimas semanas um anseio do pecuarista, do setor como um todo. Puxa vida, a arroba baixou de preço, a arroba no final do ano perdeu força, o que vai acontecer? A gente sempre tem que ter análise macro e micro, né? Quando eu falo macro, pensando o setor, né, o ano como um todo, já estava desenhado, e isso daí é natural para todo mundo, que a gente vinha de mais um ano de oferta restrita, mais um ano da China com necessidade de compra. Então, oferta restrita, aí vindo a China continuando comprando bastante carne, né? Acima de 100 mil toneladas, as nossas exportações por 3 anos seguidos, obviamente não tudo para a China, né? A China aumentou suas compras, margeando aí 70, 80 mil toneladas em média, 80 mil toneladas no último mês. Então, são esses fatores que vêm dando a sustentação. Então, o cenário para 2021, que a gente vem desenhando desde janeiro, se eu não me engano, ou desde o final do ano passado, é um cenário de sustentação de preço, né? E aí, ao longo do ano, evidentemente, a gente vai ter algumas variáveis que vão fazer com que o mercado oscile. Isso é natural. A própria seca, né, uma condição de seca que complicou o passo, isso óbvio, valoriza mais a arroba do boi. O próprio câmbio oscilando, melhorando, dando sinais de melhora, porque a economia vem melhorando, daí o câmbio sai de seus 5,30 em média, né, sem falar o ano passado, para 4,90, aí começa a retomar os seus 5,10, 5,20, mas dá um anseio, principalmente para o setor, será que a gente vai continuar exportando? Então isso daí ajuda também a precificar, tanto para cima como para baixo. São esses os fatores. Mas sim, a gente tem um final de safra, uma safra que não foi muito boa, obviamente por causa da seca, obviamente porque abate menor, principalmente de vaca adulta, para produzir o bezerro. E a gente tem, como eu falei, as exportações indo bem. É o segundo melhor semestre de exportação, só perdemos o ano passado, né? Aquele boom das exportações, mas registramos o melhor segundo semestre. Então, as nossas exportações vêm muito bem, obrigado. Ah, Tiago, poderia ser melhor? A gente tem que também ter um pouco de paciência, de achar que a gente nunca vai ficar batendo recorde atrás de recorde, né?
Então, essa é a análise. Então, a gente vem de uma sustentação muito interessante pelo lado de uma oferta restrita, assim como dos embarques que realmente vêm sendo sustentados ao longo do primeiro semestre desse ano. Então, esse é o cenário, mas evidentemente tem vários outros fatores que podem fazer com que haja essa oscilação, né, de preços ao longo da cadeia e ao longo do ano. Tá? Bom, então vamos analisar primeiro então o curto prazo, Thiago. O cenário que a gente tem para curto prazo dá possibilidade ou traz possibilidade do preço da arroba aumentar? O cenário de curtíssimo prazo, em termos de oferta, sim. A gente precisa analisar, a gente está falando muito de oferta. E em termos de demanda chinesa, ok. Até por isso que a gente está falando de uma arroba de 315, 320 em São Paulo, já subindo um pouco mais, né? A precificação no mercado futuro, quando a gente analisa hoje, né, especificamente a primeira ou a segunda semana aí do mês de julho, a gente está falando o preço sendo negociados a 317, 317,50, né, para liquidação de contrato no final do mês. E já agosto 324. Então, a tendência sim é uma de alta nesse curto prazo. Tá? Agora, a gente precisa também olhar como que está a demanda do brasileiro, né? A gente tem que olhar que, por exemplo, a carcaça casada, a gente nota que realmente retraiu um pouco, sim, mas retraiu nesse começo de julho, né? Primeira quinzena, tradicionalmente, a primeira quinzena a gente tem uma alta dos preços. Não quer dizer que isso vai derrubar os preços do boi gordo, não quer dizer que é uma tendência, mas é um movimento, sim. A expectativa é de um feriado aqui em São Paulo no dia 9, uma movimentação maior do atacado, do varejo do consumidor, e realmente a carne, de certa maneira, ficou empacada, né? A carne andou de lado, podemos dizer, e tem uma desvalorização. E olhando para as outras carnes também, uma carne muito mais forte. Carne suína caindo de preço e carne de frango subindo de preço. A gente tem carnes mais competitivas. Então, no curto prazo, pela oferta e pela demanda chinesa, sim, é sustentação. E os preços futuros mostram isso. É mais provável uma alta de preço exatamente do que uma queda, porque a gente tem também outros cenários, o governo anunciando mais 2, 3 meses de auxílio emergencial. Então, é um cenário de curto prazo ainda de buscar um equilíbrio. E vai ser natural, mas como vocês podem ver, a arroba continua firme. Fechou maio em torno de 310, já junho 317. Então, a arroba ela vem realmente numa toada crescente de sustentação. Mas essa demanda empacada no mercado interno é sinal que a tão esperada retomada da economia ainda não chegou, Thiago? É natural, é um momento de transição, a economia vem recuperando, o agronegócio vem recuperando, mas a gente tem que sempre lembrar que o agronegócio ele representa algo em torno de seus 26%, 30% da economia em termos de PIB, né? Tem muito trabalhador, muito emprego sendo gerado, os próprios serviços sendo gerados, que dependem do agronegócio. Isso está sendo muito benéfico, né, e muito louvável, né? Mas a gente tem que lembrar que a gente tem outros setores também. Eu falei de serviços do agro. E os outros serviços, né? E os como a outros gente pode ver né? Serviços eu digo de próprio turismo, próprio restaurantes, serviços que realmente foram fechando, até como outra indústria, seja a indústria pesada, seja a indústria realmente de vestuário, então que vem se recuperando, tomou uma pancada muito grande. Então, a gente tem que lembrar que a economia, sim, é positiva, vem recuperando, ela vai crescer em 2021, vai crescer em 2022, mas alguns setores e uma boa parcela da população ainda sente o reflexo da parada econômica. Então, por isso que também a vacinação, todo esse cenário positivo que vem sendo traçado, né, a antecipação de vacina no Brasil como um todo, isso vem sendo tratado com otimismo. Então, é um momento de transição. No médio e longo prazo, sim, vai sim ter essa retomada do consumo, do crescimento. Essa é uma expectativa positiva, sim. Mas a gente está nesse período de muitas pessoas ainda fora do emprego, muitas pessoas dependendo do auxílio do governo e realmente ele vai escolher o que consumir. Então, por isso que há esse desequilíbrio aí entre oferta e demanda externa e a demanda interna. Mas realmente a gente está no momento mais positivo do que olhar para trás do que aconteceu. A gente está deixando, né, virando a curva e buscando realmente um cenário mais claro, né, podemos dizer, mais azul no sentido da economia. Isso vai refletir, sim,
numa melhora de emprego, de demanda, assim por diante. Mas estamos num momento de transição. Ainda o processo é um pouco lento. Quer dizer, oferta restrita e demanda externa garantem a sustentação. Precisaria de alguma coisinha nova vindo da demanda interna, no caso, que ainda não chegou, mas, enfim, tem expectativa de que ela chegue em algum momento. Então, vamos mudar essa análise para um prazo maior, até o final do ano, pelo menos, ou o segundo semestre. O que muda, Tiago? Aí a gente tem o segundo semestre, vamos começar da demanda, né? Para a turma também não achar que a gente só está falando coisa um pouco negativa. Não, a gente tem o segundo semestre que tradicionalmente a gente melhora a nossa demanda. Tradicionalmente. Por mais que também a gente tenha uma restrição de emprego e renda, como eu falei, a gente também tem uma parte da população que vai entrar com o seu 13º, que vai entrar com os bônus, que a economia ela está voltando. São Paulo está sendo anunciado agora cada vez mais voltando, bares, restaurantes. Então a dinâmica, e a gente sabe que o segundo semestre as pessoas saem mais de casa, tem maior convívio. Tomara a Deus que a vacinação chegue o mais breve possível. Então essa retomada é bacana em termos de demanda. E falando de oferta, a gente falou da questão da pastagem, né? A gente nem entrou na questão da geada. E um pouco antes da geada, a quebra da safra que já vinha sendo desenhada da safrinha do milho. Uhum. Então, safrinha do milho somado uma geada, eu acho que muitos dos nossos ouvintes, além de acompanhar Notícias Agrícolas, devem estar recebendo vários vídeos, né, ao longo do Brasil com quebra no milho. A produtividade do milho está caindo, né? Então, isso eleva o custo. E aí a gente entra no segundo semestre que a gente tem o confinamento. Ah, Tiago, mas quem decidiu confinar, né, tomou uma decisão alguns meses atrás, talvez esteja tomando agora, por mais para o final do ano. Sim, então a gente precisa definir o produtor que está produzindo continuamente o confinamento, que se planejou, por mais que os custos estivessem altos, mas a gente tinha uma arroba beirando os 330, 340, algumas semanas, alguns meses atrás, isso ajudou a tomar a decisão. E, por outro lado, eu tenho o produtor que ele precisa, porque por causa da restrição de pasto, da restrição de oferta de alimento, ele precisa dar um suplemento. Se ele não der o suplemento, ele não vai ter receita, não vai ter boi gordo para vender. Agora, se ele der o suplemento, a que nível que ele vai dar esse suplemento? Qual que é o custo disso? Então, por isso que a gente vê muita procura por boitel, as diárias de boitel, dependendo do peso, variam de 17 a 25 reais aqui em São Paulo. Então, tudo isso impacta na decisão de eu vou colocar o meu gado para confinar ou não. E por isso que impacta também na oferta. A gente está, obviamente, o confinador, o empresário, o confinador de alta tecnologia, ele precisa girar todo aquele custo dele. Então, ele está confinando, sim. Mas aquele confinador que decide em última hora, ou muitas vezes fica esperando um pouquinho a safrinha do milho, ou um boi gordo aumentar de preço. A decisão, muitas vezes, ela pode fazer com que a margem seja restrita e também faça com que ele tire o pé e não confine. Então, o cenário para o segundo semestre é um cenário ainda de oferta restrita. E a gente poderia dividir o confinamento entre alta e baixa tecnologia, mas no sentido do quê? Quem está investindo e quem não está investindo, tá? Pois é, diante desse quadro de oferta de profissionais e oferta de... Não vou colocar de aventureiros aqui, mas de pessoas que não se planejaram para ela. A falta desse produtor que não se planejou é grande? Ele tem uma participação muito grande na oferta total no final das contas, Thiago? Talvez eu não usaria a palavra grande, porque daí a gente tem que analisar que muitos desses pecuaristas, eles vão procurar realmente um boitel, muitos pecuaristas, a gente vê um movimento muito grande de muitas cooperativas dando esse suporte até para pequenos e médios produtores, pecuaristas, principalmente se eu pegar aí o Paraná, se eu pegar o próprio estado de São Paulo, pegar lá Minas, o próprio Goiás, MS, então eu tenho um aporte nesse sentido, tá? Não é que a oferta, não é que eles vão impactar, eles são grandes tanto em termos de volume para impactar, mas realmente o pouco que se deixa de confinar é menos oferta de gado. E olhando para o segundo semestre, que nos últimos 2 anos, 19 e 20, a China veio com um apetite maior, sempre no segundo semestre, olhando o câmbio, também valorizando o dólar frente ao real, o real perdendo valor.
por causa de todo esse cenário de CPI, de corrupção em compra de vacina, do cenário externo, da expectativa do que vai acontecer com os Estados Unidos. Então, o câmbio valorizando é um cenário muito fértil, entendeu? E muito positivo em termos de preço. Mas tudo, obviamente, vai depender também se esse confinador ele vai entrar nesse mercado mesmo, esperando que vai aumentar. Mas ele não é que ele é o ponto-chave. Ele pode, sim, ajudar em termos de um pouco de oferta maior, melhorar um pouco de oferta de restrição. Mas, então, há essa busca de equilíbrio. O confinamento, ele vai girar, talvez um pouco menor do que o ano passado, dependendo dos preços que acontecer agora no futuro. O preço, a gente olha São Paulo já chegando a 330, né, para o final do ano. Isso talvez na ponta do lápis, motive muitos pecuaristas a entrarem no confinamento, até mesmo no Boitel. Então vai depender muito desse período de transição, julho e começo de agosto. Outubro lá na B3 sinalizando 327,50 já. Mas a gente já chegou a ver preços acima dos 340, 345, 46, se eu não me engano, né? Já é um ponto atrativo um faturamento atrativo aí para quem precisa se decidir, ou Tiago, na sua opinião? Olha, pelas contas que a gente acompanha, aqui é uma diária de R$17, mais ou menos, com realmente um boi magro. Aí vai depender do peso que ele vai entrar, mas algo em torno de R$4.500 um boi magro, né? Pensando assim, e pensando nesses R$330 ou 327 que você falou, a margem não vai ser igual ao que foi o ano passado, evidentemente que não. Mas se eu tiver um ganho de peso aí, acima de 1,5 kg, 1,7 kg, rendimento de carcaça de 55%, a gente tem um retorno, sim, interessante da atividade. A margem é apertada, mas a margem é positiva. Precisa ter eficiência, então. Precisa ter eficiência, aumentar a produtividade. E é a mesma fala, o custo está aumentando para todo mundo. A gente está analisando, o petróleo aumentou. Puxa vida, que bom. Então, quando eu falo que bom, em termos de quem produz petróleo, aumenta a receita. Egito, Líbano, Irã, Arábia Saudita, que compra a nossa carne, seja carne bovina, carne de frango, eles têm mais receitas, então eles podem demandar mais. Mas, por outro lado, o custo também sobe. Então, o que eu quero dizer? O custo, quando o petróleo sobe o preço da gasolina, está subindo o preço do gás, aí o etanol, o que vai acontecer com o etanol combustível? Então, o custo ele sobe para todo mundo. O custo de transporte, o custo da diária, o custo do animal. Então, a gente precisa ser eficiente. Eu falo sempre isso daqui, o Alexandre está cansado de ouvir até os ouvintes, mas é fácil falar daqui do Tiago, aqui, né, num escritório, né, numa sala, mas eu preciso fazer conta, a pecuária dá retorno. Se não desse retorno, não tinha muita gente produzindo, tá? Mas é na ponta do lápis, assim como é a soja, é a floresta, é a cana, tá? Em alguns momentos um dando mais retorno que o outro, mas a pecuária, sim, com esses preços e fazendo conta, sendo produtivo, aumentando a produtividade, dá retorno, sim. Então, analisando a oferta do segundo semestre, os profissionais, está garantido, eles já vão atender aí, ou pelo menos fazer a parte deles. Agora, a dúvida fica com o pessoal que não se planejou ainda, se eles vão ter margem ou não, se eles vão querer ou não investir para aumentar um pouquinho mais essa oferta, não que vá causar uma explosão de oferta, mas é um volume a mais a ser negociado no mercado. Agora, sim. Quer complementar alguma coisa? Não, eu quero completar no sentido, é muito importante a gestão da compra, né? A gente fala, mas o preço está subindo, mas e o milho? Sim. O produtor do milho vai querer vender esse milho? Ou ele vai querer, no bom sentido, pós-geada, né? Ele vai querer, no bom sentido a palavra, mas especular, segurar um pouco para ver se vai valorizar mais. Então, muitas vezes o pecuarista que ele vai entrar comprando milho, por exemplo, agora, ele pode ficar refém de uma situação, de uma negociação não tão vantajosa. Então, o boi subindo, que bom, a receita teoricamente sobe, mas eu preciso entender como que vai ficar esse custo. Por isso que é importante a gestão da compra do insumo com a gestão da venda do produto final. Muito bem. Bom, isso é o lado da oferta. Agora, do lado da demanda, você citou uma melhora tradicional da demanda no segundo semestre. Vamos analisar a demanda de exportação. Todo ano isso acontece, né, Tiago? A exportação no final do ano melhora. Só que tem um fator que eu queria colocar na nossa discussão, que é o patamar já elevado do ano passado.
vamos usar a China como exemplo. Ela extrapolou o ano passado e atingiu níveis jamais vistos aí de volumes de exportação. Será que ela vai, se a gente compara com o ano passado, evoluir mais, vai conseguir comprar mais, ou se ela mantiver o que ela comprou no ano passado já está de bom tamanho? É uma boa análise para ser feita. Eu acho que a gente tem 2 pontos dessa sua questão. O primeiro ponto, o lado positivo para o Brasil. A China ela se tornou um grande player, parceiro do Brasil em termos de compra desde o minério de ferro, grãos, carnes, entre eles a carne bovina. Isso daí está claro pelos números que o Ministério, né, de Comércio Exterior vem divulgando, né, até pelas compras. Isso é muito bom. E a China não vai também deixar de uma hora para outra de comprar carne do Brasil. Ela depende da carne brasileira. É uma carne competitiva. Eu tenho volume e tenho um custo interessante em relação ao resto do mundo. Isso é muito bom. Até, por exemplo, não ficar na mão só de outros países, o que aconteceu com a Argentina, de fechar mercado, ela às vezes pode ficar na mão. Então, a China ela sabe que o Brasil ele precisa exportar, sim, ela também sabe disso, então ela vai negociar sempre, mas ela vai ser uma parceira do Brasil esse ano, nos próximos anos, sim. A grande questão é o seguinte: o ano passado a gente já representou 35% de tudo que a China importou de carne bovina. Somos o principal fornecedor de carne bovina para a China. É evidentemente que ela vai olhar para outros mercados. As exportações do primeiro quarter dos Estados Unidos, de 21, em relação a 20, o que mais aumentou foi para a China. Os Estados Unidos aumentou muito as exportações para a China também. E isso é natural, a negociação. Tá? E se a gente olhar em termos de preço, só para vocês terem uma ideia, a média de preço que a China pagou da carne brasileira no segundo semestre no ano passado foi $4,39 por quilograma. $4,39 por quilograma. Média do semestre. De julho a dezembro. Tá? Do ano passado. Se a gente olhar o que a gente exportou em junho, por exemplo, eu vou pegar maio, só para ter uma lógica. Em maio, a China já pagou $5,10 da nossa carne. $5,10 por quilograma. Em junho, $5,38. Aonde que eu quero chegar? Tem o lado, que nem eu falei, o lado positivo da China precisar da nossa carne e ela vai comprar, até porque os frigoríficos fazem contratos, alongam contratos. Mas a China, nos últimos meses, e foi uma crescente ao longo de 2021, ela está pagando mês após mês mais caro da nossa carne. Tá? Então, é para o mercado e para a cadeia ficar atento. Existe um limite? A gente vai começar a precificar esse segundo semestre, mas que a China vai vir comprar, vai ter negociações, evidentemente, isso é natural, tá? De todos os mercados, mas que a China está pagando um sobrepreço maior do que pagou no passado, no boom do segundo semestre, como você mencionou, ela está pagando mais caro. Tá? Então, é um ajuste normal de mercado que vai ocorrer entre compradores e vendedores. De novo, a China depende do nosso mercado, mas a China já começa a pagar mais caro da nossa carne. Isso é bom para as nossas receitas, mas a gente tem que entender até qual que é o apetite deles. Né? Mas isso, na prática, limitaria uma evolução muito maior de volume, então, Thiago. Se a gente analisar somente junho, por exemplo, aí, tu não vai falar, Thiago, mas junho a gente exportou 81 mil toneladas, por exemplo. Foi o melhor mês de 2021. Junho, tá. O preço mais caro. Por isso que eu falo da dependência chinesa da nossa carne, apesar do preço alto. Agora, a gente vai continuar exportando, até porque ela precisou, ela olhou para a Argentina, ela não tinha como, ela entrou no nosso mercado comprando, tá? Então, a gente está com um nível de exportação do primeiro semestre, pegando só até maio, tirando junho, que foi 81 mil toneladas, quase 82 mil só para a China, a média era de 63 mil para a China. De janeiro a maio. Maio já foi 67 mil, mas junho, quase 82 mil toneladas. Então, não é que a China vai deixar de comprar, longe disso, mas, evidentemente, a gente tem que entender que o apetite do segundo semestre, que chegou a 95 mil toneladas em novembro de 20, né, tem essa margem? Tem, porque ela precisa fazer estoque para o final do ano, ano novo deles. Né? A gente precisa entender em termos de preço, como que vai ficar essa situação.
E até da necessidade, né? Porque até Sim. onde a gente tem ouvido, está havendo uma recomposição dos plantéis e a própria carne suína, que é a preferida dos chineses até então, né? Antes eles não conheciam a nossa carne bovina aqui, né, Tiago? Mas a carne suína, que é a preferida deles, tem caído de preço de forma significativa lá no mercado interno deles, né? A competitividade também justifica talvez aí pelo menos uma redução não digo, mas pelo menos uma ponderação na hora de se comprar, né? Exatamente, isso daí vai ser natural, né, de todos os mercados, né? Tem a questão da preferência, o chinês aprendeu e está gostando de comer carne bovina, pelo menos a classe média alta chinesa, obviamente é caro para eles também, né? Ele entrou nesse mercado e com um apetite muito interessante, mas evidentemente a gente tem que lembrar que a gente tem uma carne, como eu comentei aqui do Brasil, a carne de frango e a carne suína relativamente mais barato, a gente tem esse cenário também, né? Mas obviamente ajustes serão normais e ponderações, como você disse, ocorrerão, mas a China continua como um grande parceiro do Brasil. Muito bem. Então, traduzindo, não devemos ver grandes modificações em termos de patamares de preços, talvez de patamares de volumes, talvez de preços. Pode ser, né? Quando a gente compara com a média do segundo semestre do ano passado, é muito pertinente que a gente tenha uma média de preço maior nesse próximo semestre, mas não em volume a ponto de enxugar mercado ou ser responsável por um grande enxugamento de mercado como a gente viu no ano passado. Talvez manter aí os patamares. Sim, possivelmente eles vão comprar, né? Como a gente já falou bastante aqui, eles entram comprando no segundo semestre, e isso sim vai ajudar a dar uma sustentação nas cotações internas. Então o fiel da balança viria do mercado interno? O fiel da balança, assim, eu tenho as três grandes variáveis, né? A questão da oferta por causa do custo do milho, né? Até nem vou falar do boi magro, mas a oferta, né? A gente precisa entender como que vai se comportar a turma que vai estar decidindo confinar ou não, porque a gente já tem um volume. A gente não tem definido ainda a oferta, mas pode haver um ajustezinho para cima aí, se todo mundo resolver participar. Sim, perfeito. Tem a questão das exportações, tradicionalmente a China vem, e realmente a demanda interna, ela pode sim, como você falou, o fiel da balança, ela pode sim colaborar para uma sustentação aí de preço, porque realmente o consumidor, ele entra consumindo mais, até mesmo a formação de estoques do varejo para o final do ano. No final do ano eu gasto um pouquinho mais para comemorar, né? Seja o Natal, seja o Ano Novo, mesmo em restrição. Então, o consumidor interno, ele pode sim ajudar nesse processo de precificação aí da carne e do boi gordo. Mas para isso a economia tem que ir bem. Exato, a economia tem que dar um fôlego e tem que melhorar, né? Muito bem. Daí, diante dessas constatações, qual é a sua expectativa para o preço da arroba, Tiago? 327, 330, que é o que o mercado está precificando hoje para outubro, é um valor pertinente ou pode ir além disso? Olha, o ano passado falavam-se de 227 no começo do ano e chegou aos seus 280, né, se eu não me engano. E a minha fala não é que a gente está precificando a 320, 330 vai chegar a 380, não é isso, não. Mas tem sempre uma margem de alta por causa realmente de oferta restrita. Como você disse, alguns contratos negociados no patamar de 340, 345, alguns contratos alguns contratos de prêmio, né, de opção, algo em torno de 350, 351. Então, são patamares que, eventualmente, o boi, dependendo da qualidade, dependendo do destino, tanto o boi China, são patamares que a arroba pode atingir, os seus 330, 340, são patamares factíveis por já terem contratos sido negociados, ocorridos, né? Negócios ocorridos, e por esse cenário, de certa maneira, mais interessante em termos de oferta restrita e uma demanda mais forte, tanto interna e externa, no segundo semestre. Então é um cenário aí de patamares mais elevados. Legal.
Muito bem, então vamos ver como é que vai ser o andar da carruagem aí, vamos ver como é que principalmente o mercado futuro vai interagir com essas novidades que vão surgindo ao longo dos próximos dias, mas é muito pertinente, até por causa dos contratos já realizados, que a gente veja um avanço aí dos preços da arroba para o segundo semestre, mais especificamente ali para o último trimestre, que é quando o bicho costuma pegar, né, Tiago? A China comprando mais para se abastecer o mercado interno dela para as festividades de Ano Novo lá, o brasileiro consumindo mais por causa de entrada de dinheiro, 13º circulando, enfim. Tradicionalmente isso acontece e esse ano, se a economia se recuperar, pode ser o diferencial aí para essa demanda interna ser ainda melhor aí para o final do ano. Então tudo é possível, vamos acompanhar o dia a dia aí para saber o que vem por aí, certo? Isso mesmo. A gente tem mais um ano de um cenário muito interessante para o agronegócio no geral, né? E o boi ele está embutido nisso, com um cenário externo muito favorável e a expectativa da retomada econômica, da circulação das pessoas, que vai trazer, sim, uma dinâmica diferente em termos de consumo e precificação. Legal. Bela análise, meu amigo Tiago, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente, volte sempre. Eu que agradeço, em nome de toda a equipe, é sempre um prazer estar aqui junto com vocês e a gente está sempre à disposição para trazer informação aí para toda a cadeia. Grande, Tiago, muito obrigado, um abraço, meu amigo, até a próxima. Valeu, abração, tudo de bom. Tá aí, Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador do CPEA, trazendo as informações, fazendo cenários mesmo aí pertinentes para a precificação da arroba do boi gordo no último trimestre, no último semestre aí do ano. Vamos ver os preços, vamos ver como estão as negociações lá na B3, Mercado Futuro, trabalhando para julho a R$ 317,85, queda pequenininha de 0,05%, agosto R$ 323,50, subindo 0,76%, setembro R$ 327,00, alta de 0,37%, e o outubro R$ 327,15, subindo 0,15%. O indicador CPEA fechou o dia de ontem a R$ 319,20, com queda de 0,14%. São os números de hoje do Mercado do Boi. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.